Sejam muito bem-vindos, galerinha do YouTube. Eu tô com minha turma aqui no Google Meet e a gente vai dar prosseguimento para mais uma aula de tecnologia da informação. Se você não assistiu nada ainda de TI, eu sugiro que você assista o vídeo que tá aqui na descrição. Então, para esse vídeo, se você não estiver assistindo ao vivo, para esse vídeo e vai assistir o vídeo 1, porque pode ser que você não entenda muita coisa. Agora, se você já assistiu o vídeo 1, o seu lugar é aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante chamado normalização. Então, eu tô com minha turma aqui no Google Meet e o que eu tô fazendo? Eu tô apresentando para eles as questões que a gente vai trabalhar hoje, sempre no site de questões chamado Tech Concurso. Então, eu mostrei uma questão aqui para eles. E eles falaram assim: caraca, se cai uma questão dessa eu pulo. E eu vou mostrar para vocês hoje que a gente vai mandar bem, vai conseguir fazer esse tipo de questão. Então, dando uma passada por alto aqui, ó. Vamos ver se tem mais questões interessantes. Ó, questão de 2026. Questão de 2026. Interessante, né? 2025. Então tá... Ó, forma normal de Boice Code. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Vocês vão conseguir mandar muito bem nesse negócio. Tenho certeza absoluta. E aí... a gente vai construindo conhecimento em outras aulas, aí depois a gente entra em modelo dimensional. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui com o meu quadrinho. Deixa eu ver se eu escrevo no meu quadrinho aqui. Tá. O que eu quero de vocês? Vocês já sabem o que é chave primária. O que é chave primária? Por exemplo, na tabela aluno... Deixa eu chegar para cá. Na tabela aluno, você tem a matrícula do aluno, você tem o nome do aluno, você tem a idade do aluno. Só relembrando, tá? A matrícula do primeiro aluno é 1, o nome dele é Gabriel e a idade dele 15 anos. A matrícula do aluno 2, o nome dele também é Gabriel, outro Gabriel, e a idade dele também tem 15 anos. Se você for olhar, qual que é uma boa chave primária? Uma boa chave primária aqui é matrícula. Por quê? Porque sempre que eu colocar um aluno novo, matrícula nunca vai repetir. Você vai ter que sempre colocar um númerozinho diferente. Por isso que é uma boa chave primária. Porque sempre que eu falar matrícula, você não vai ter dúvida. Se eu falar o nome, você vai ter dúvida. Qual Gabriel você está falando? Se eu falar idade, você vai ter dúvida. Qual é o aluno que eu estou falando? Então, isso é relembrando o que é chave primária, beleza? Agora, vamos tentar evoluir no conceito. Por quê? Porque eu quero falar de coisas mais avançadas. Vamos pensar em uma outra tabela? Vamos pensar em uma tabela aqui, por exemplo, na tabela livro, tá? Na tabela livro. Você tem, digamos assim, o nome do livro, tá bom? Nome do livro. Você tem o nome do autor do livro. Tá ótimo. Você tem a cor do livro. Você tem o ano do livro. Tá ótimo. Beleza. Nome do livro, o autor, a cor e o ano. Interessante. E a gente pode fazer uma tabelinha aqui. Se eu colocar o nome do livro como sendo Sol, um livro chamado Sol, o autor é o Zé, a cor é verde e o ano é 21, tá bom? Próximo livro, Amor. Quem escreveu o livro Amor? O Zé, também é um baita autor, também é verde e é de 2020. Próximo livro, se chama Sol. Mas quem escreveu esse livro? Foi a Maria. Ué, mas pode ter livro com o mesmo nome? Pode. Qual é a cor do livro? Amarelo. De que ano que é o livro? 19. E assim por diante. Você pode ter vários livros aqui. Outro livro chamado Paixão. Quem é o autor? É o Gabriel. Qual é a cor do livro? Vermelho. 2018. Pronto. Pode ir colocando aqui. Outro livro chamado Sol. Quem escreveu? O João. Qual é a cor do livro? Rosa.
E qual o ano do livro? 2020. Tá bom. A pergunta que eu vos faço é: qual é a chave, uma boa chave primária para essa tabela livro? O que é chave primária? É aquilo que eu vou escolher e não vai ter repetição de linha. Se eu escolher ano como chave primária, qual o livro que eu estou falando? É esse aqui, chamado Amor, ou esse aqui, chamado Sol? Eu não sei. Se eu falar que uma boa chave primária é autor, eu não sei de qual livro eu estou falando. Você está falando do Sol, que o Zé escreveu, ou você está falando do Amor, que o Zé escreveu? Eu não sei. Então, quando a gente não sabe, não tem uma chave primária ali numa coluna única, a gente pode pedir ajuda e colocar uma chave primária composta. Então, por exemplo, se eu pegar o nome do livro e o autor do livro, ou seja, pegar essas duas colunas aqui, eu tenho uma chave primária composta. O que é a chave primária composta? É aquela que eu preciso de mais de uma coluna. Simples, tá bom? Então aqui, nome do livro mais autor. Se eu falar Zé mais Sol, qual livro que eu estou falando? É desse aqui, ó. É desse livro que eu estou falando. Se eu falar Sol mais Maria, de qual livro que eu estou falando? É desse livro aqui, Sol mais Maria. Beleza? Então, a chave primária composta é aquela que eu preciso de mais de uma coluna e aí eu consigo me resolver perfeitamente. Todo mundo entendeu chave primária composta? Sim ou não? Sim, beleza. Então, então a gente consegue prosseguir. Porque muita gente não passa daqui. A galera fala, não consegui. Se vocês conseguiram entender isso aqui, cara, a gente está caminhando muito bem. Agora, deixa eu colocar outra coisa aqui. Olha que interessante. Eu vou colocar mais uma coluna. Essa coluna que eu vou colocar é dependente. São os dependentes do autor. Então, qual foi o primeiro autor aqui? É o Zé. Quem é o dependente dele? O filho dele. Ah, ele tem dois filhos. Ele tem o Enzo e tem a Valentina. Pronto. Quem são os filhos do Zé? Olha lá, o Zé apareceu de novo. Enzo e Valentina. Agora a autora de baixo. Quem são os filhos da Maria? A Maria só tem um filho, Pedro. Tá bom? Quem são os filhos do Gabriel? Ele só tem um filho, que é o Felipe. Tá bom? E quem é o filho do João? Do autor João? Sei lá, é a Mariana. Pronto. Conseguiram entender que eu coloquei mais uma coluna na tabela livro? Todo mundo chegou até aqui? Entendeu o que eu fiz? Eu coloquei só mais uma coluna na tabela livro. Qual o nome dessa coluna? São os dependentes do autor, são os filhos do autor. A pergunta que eu vos faço é: essa tabela aqui está na primeira forma normal? Sim ou não? Sim ou não? Está na primeira forma normal? Não. Por que não? Porque para estar na primeira forma normal, essas células, ou seja, cada quadradinho desse, ele tem que ser atômico, ou seja, eu tenho que ter única e exclusivamente uma informação só. Por exemplo, nome do livro, Sol, aqui está atômico, só tem essa informação. Amor, aqui está atômico, só tem essa informação. Qual a cor do livro? Azul, aqui está atômico.
Qual ano? 18. Tudo isso aqui tá atômico, só tem uma informação. Vamos ver a coluna dependente. Felipe, só tem uma informação dentro dessa coluna, tá atômico. Mariana, Pedro, tudo atômico. Então estaria na primeira forma normal se não fossem essas duas primeiras linhas aqui, ó. Porque nessa coluna, nessa célula aqui, nesse quadradinho, eu tenho duas informações. Eu tenho Enzo e Valentina dentro de uma mesma célula. Não. Atômico significa que só tem uma coisinha dentro de um quadradinho. Beleza? Então, dentro desse quadradinho aqui, dentro desse retângulo aqui, eu tenho duas informações. Enzo e Valentina. Então, não está na primeira forma normal. O que eu deveria fazer aqui? Eu deveria criar uma tabela chamada dependente do autor. Então, o que eu faria aqui? Eu apagaria isso aqui e criaria uma outra tabela chamada dependente do autor. E aí tem o primeiro dependente, que é o Enzo, é a Valentina, é o Pedro e assim por diante. Se eu quisesse botar até chave primária, eu poderia botar CPF do dependente do autor. Então, para eu normalizar, o que eu fiz? Eu acabei com aquela coluna lá e criei uma tabela. Então, normalização significa eu evitar alguns problemas dentro de uma tabela. E como eu faço isso? Eu vou criando mais tabelas. Geralmente, você normaliza criando mais tabelas. Para quê? Para cada tabela ter a sua própria, o seu próprio DNA, sua própria dignidade ali, digamos assim. Porque você vai entupindo de informação aleatória que não faz tanto sentido. Ter, por exemplo, dependente do autor do livro na tabela livro. Conseguiram entender? Primeiro, vocês conseguiram entender como eu coloco na primeira forma normal? Como eu coloco na primeira forma normal? Eu coloco na primeira forma normal deixando os atributos atômicos. Ou seja, não pode ter mais de uma informação dentro do mesmo quadradinho, dentro do mesmo retângulo. Isso aí significa que você está buscando ficar na primeira forma normal. Vamos ver se eu tenho algum exemplo aqui. Se eu botei algum... Eita, será que não apareceu nenhum exemplo aqui? Ó, eu vou clicar aqui em normalização, que aparecem todas as questões da história dos concursos públicos que caíram normalização. Oxi, demorando porque eu acho que é muita questão. Mas vocês vão ver. Olha lá. Deixa eu ir passando para o lado para ver se aparece alguma tabelinha. Se aparecer alguma tabelinha, a gente para. Se não aparecer, a gente... Aqui, ó. Opa! Isso aqui tá na primeira forma normal? Sim ou não? Isso aqui é uma tabela que tem 3 colunas, 3 atributos: inscrição, participante e evento. Aqui, na primeira coluna, estaria na primeira forma normal. Na segunda coluna, também estaria. Na terceira, não. Por quê? Porque eu tenho uma vírgula aqui e está me dando muita informação dentro de uma célula só. Então, como eu poderia fazer aqui? Eu poderia criar uma tabela evento aqui, por exemplo. Entendeu? Olha lá, o gabarito. Criar uma tabela separada, evento. Aí eu botaria workshop, palestra, workshop security, workshop de SQL, happy hour. Seria uma nova tabela. Pegaram o jeito? É simples ou não é, galera? É bem simples a primeira forma normal. E aí a gente não precisa ter dúvida. Então, vocês já mataram a primeira forma normal e já sairiam matando questão aqui à torto e à direito. Mas não é isso que eu quero ainda, tá? Eu quero que agora, que vocês já sabem a primeira forma normal,
eu quero que vocês aprendam as próximas formas normais, que é uma mais fácil que a outra, tá? Então vamos voltar aqui para aprender. A primeira forma, vocês já sabem o que é uma chave primária composta. Você precisa de duas colunas. Você já sabe o que é a primeira forma normal. E muito provavelmente, para colocar na primeira forma normal, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma outra tabela. Com aquela coluna que tem um monte de informação, aquilo vira uma outra tabela. Sacou? Agora eu vou continuar dando exemplo. E aí vocês vão pegar muito fácil a segunda forma normal. Vamos lembrar aqui na tabela livro. Tabela livro. Lembra na tabela livro que eu tenho o nome do livro. Nome do livro. Eu tenho o autor do livro. Eu tenho, por exemplo, o CPF do autor do livro. Beleza? Então, olha que interessante. Qual é a chave primária dessa tabela? Quem lembra? Então, vamos botar aqui, ó. O livro Sol foi escrito pelo Zé, que tem CPF 126. Olha lá, o Ian falou CPF. O livro Paixão foi escrito também pelo Zé, que tem CPF 126. Ou seja, CPF já não é uma boa chave primária. Se ligou aqui? O livro Amor foi escrito pela Maria, que tem CPF 327. O livro Sol, outro livro Sol, foi escrito pelo João, que tem CPF 551. Pronto, está uma boa tabela aqui. Qual é uma boa chave primária? CPF, eu não sei se eu tô... Se eu falar o CPF 126, eu estou falando de qual livro? Sol ou Paixão? Se eu falar o CPF 126, eu estou falando de qual livro? Sol ou Paixão? Fala pro tio. Bora, galera. Falei CPF 126. Eu estou falando de qual livro aqui? Sol ou Paixão? Não dá para saber. Isso aí, não dá para saber. Então, o que eu preciso fazer aqui para me ajudar a criar uma chave primária? Quem lembra? Eu peço ajuda e conecto duas colunas. Eu vou conectar nome e autor. Ou seja, eu vou somar essas duas colunas aqui. Por quê? Porque se eu falar o nome mais o autor, eu sei exatamente de qual livro eu estou falando. Então, se eu falar o livro Sol, escrito pelo João, eu sei que é esse livro aqui de baixo. Não vai ser o livro de cima. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa desse auxílio, que é criar uma chave primária composta. Beleza. E aí, a pergunta que eu vos faço é: o CPF, ele está dependendo, para eu falar o CPF, para eu falar a cor do livro, você precisa me entregar quais informações para eu dizer a cor do livro? Eu te pergunto assim, eu falo assim, Sol, o livro Sol, aí bota a cor do livro Sol aí. Você sabe que cor é? Não, por quê? Porque tem Sol, esse livro aqui, Sol, é amarelo. E esse livro aqui, Sol, é rosa. Então, o que eu preciso para colocar a cor? Para eu te dizer a cor do livro, eu preciso que você me diga o nome do livro e o autor do livro. Porque senão, eu não consigo te dizer a cor do livro. Vocês entenderam isso ou não? Todo mundo entendeu? Então, se você me disser Sol, o livro Sol e o autor Zé, eu consigo te dizer
que ele é amarelo. Tá bom? Se eu te disser sol com o autor João, eu consigo te dizer que é rosa. Então, a cor, ela está dependendo de toda a chave primária composta. Ou seja, você precisa me dizer as duas coisas. Beleza? Ótimo. Agora, vamos olhar CPF. CPF. Eu te pergunto, o primeiro CPF, você precisa de qual informação para você me dizer o CPF da pessoa, do autor? Qual informação você precisa para me dizer o CPF do autor? O nome de quem? Não, o nome do livro? Se você me disser o nome do livro, eu não sei se eu vou botar o CPF do Zé ou o CPF do João. Se ligou? Então, o que você precisa aqui? Você só precisa do autor do livro, só disso. Porque se você me falar que é o Zé, eu consigo preencher aqui. Se você falar que é a Maria, eu consigo preencher aqui. 346, sei lá qual que era o CPF. Se você me disser João, eu consigo preencher aqui. Olha que interessante. Então, o CPF precisa das informações da chave primária composta toda ou só de uma parte da chave primária composta? Precisa de todas as informações ou só de uma parte? Só de uma coluna eu resolvo isso daqui. Só de uma partezinha. Eu só preciso de autor. Se você me disser o autor, eu consigo preencher o CPF. Então, quando você tem algum atributo, o que é atributo? Uma coluninha aqui, que para você me falar, para eu conseguir preencher, eu só preciso de uma parte da chave primária composta, isso não está na segunda forma normal. Beleza? Não. Então, essa tabela aí está na segunda forma normal? Não, não está. Por quê? Porque para estar na segunda forma normal, eu preciso que todos os atributos que não fazem parte da chave primária composta, que é nome mais livro, então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, cor do livro, se eu tiver ano do livro, se eu tiver aqui, por exemplo, estilo do livro. Vocês falam assim também, estilo? Cara, ser carioca é um problema, né? Estilo do livro. Parece que você quer dar o golpe em alguém, automaticamente. Sacanagem. Ó, cor, ano, estilo. Que mais? Tudo isso. Se eu te pedir a cor de um livro, o que você precisa me informar? O nome e o autor. Se eu te perguntar o ano do livro, você precisa me informar o nome e o autor. Se eu te perguntar o estilo do livro, você tem que me falar o nome e o autor. Opa, nenhum atributo que está fora da chave está dependendo só de parte da chave. Todos os atributos que não são chave, não fazem parte da chave, ou seja, cor, ano, estilo, eles dependem de todas as informações da chave primária composta para você me falar para eu conseguir preencher essa tabela. Vocês conseguiram entender? Sim ou não? Foi bem passo a passo aqui, galera. Bem passo a passo. Então, essa tabela está na segunda forma normal? Sim ou não? Essa tabela está na segunda forma normal? Está. Essa tabela está na segunda forma normal. Por quê? Porque todos os atributos que não são chaves, quais? Cor, ano, estilo, eles dependem da chave primária composta completa, ou seja, você precisa me falar o nome e o autor para eu te indicar a cor. Porque se você me falar só o autor,
eu não sei se você está falando do livro Sol ou Paixão. E Sol é amarelo e Paixão é azul, por exemplo. E eu preencho aqui com o quê? Só com o nome do autor. Eu boto amarelo ou azul? Não sei. Então você tem que me falar nome e autor. Então vocês já sabem o que é chave primária composta, já sabem o que é primeira forma normal e já sabem o que é segunda forma normal. O que é segunda forma normal? É aquela que todos os atributos que não são chaves dependem da chave primária composta como um todo e não só de uma parte. Porque se eu coloco aqui CPF do autor, se você me falar só autor, eu consigo preencher essa coluna toda. Eu nem preciso disso daqui. Ou seja, aqui, se eu colocasse CPF do autor, eu não estaria na segunda forma normal. Posso passar para a terceira forma normal? Ficou cristalino isso aqui para vocês? Beleza. Vamos então tentar fazer alguma questão? Tentar fazer alguma questãozinha pra gente ir matando, tá? Alguma questão de segunda forma normal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Segunda forma normal. Segunda forma normal. Não, eu quero segunda. Eu quero segunda forma normal. Essa aqui é de segunda? Não. Tá, segunda forma normal. Essa aqui. Questão de 2026. Vai ficar salvo. Vou jogar lá no YouTube também. Questão de 2026. Vamos lá. No processo de projeto lógico de banco de dados, blá, 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 blá. Dentro desse blá, 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 a forma normal que tem sua definição fundamental, ou seja, daqui até aqui é tudo blá, blá, blá. O que você precisa saber? É isso aqui, ó. A forma normal que tem sua definição fundamentada, direta, exclusivamente. Pronto. O que eu quero? No conceito de dependência funcional total é quem? A segunda forma normal. Porque se tiver dependência parcial, que é o nosso caso, aquele caso aqui, que CPF depende parcialmente, ou seja, só depende de autor, eu não estou na segunda forma normal. Segunda forma normal é aquela que todos os atributos que não são chave, cor, ano, estilo, eles dependem totalmente da chave primária composta, ou seja, de todos os atributos aqui. Beleza? Entendido? Então, com isso aí, a gente matou a segunda forma normal. Deixa eu ver se tem mais questão de segunda forma normal. Ó, a tabela que não possui atributos multivalorados ou repetidos está em qual forma normal? Primeira, lembra que cada quadradinho tem que ter só uma informação e não pode ter multivalores, vários valores dentro desse quadradinho. Isso aí é a primeira forma normal. A segunda significa que eu não posso ter dependências parciais. Tem que depender da chave primária completa. Por isso que está errado. Tá, vocês estão conseguindo pegar isso aqui, galera? Que vocês não estão falando nada? Se ficarem quietinhos aí, eu vou ficar... Meu Deus, eles não estão entendendo. Ó, quando todas as colunas não chave de uma tabela dependem de toda a chave composta, essa tabela está na segunda forma normal, certo? Mole, cara. Mole, mas fácil. Já fizemos questão de 2026 aqui. Vamos ver. Mais questão. Não, essa aqui já é a terceira forma normal. Tá bom. Agora eu vou explicar para vocês a terceira forma normal, que é mais fácil ainda. É uma mais fácil que a outra. Valeu, Edson. Tamo junto. Edson é nosso seguidor antigo aí. Lembro de você desde o início da Reverso, Edson. Vamos lá que vai ficar mais fácil ainda. Cara, sabe por que eu faço isso? Porque eu não conseguia aprender isso de jeito nenhum. Eu não conseguia aprender isso de jeito nenhum. Eu achava que os professores, eles faziam o negócio ficar mais difícil. Eu falava, cara, não é possível. Esse negócio eles estão fazendo de um jeito que tá mais difícil, eu não tô entendendo nada.
Falei, não, eu tenho que ser o melhor professor desse negócio. Por quê? Porque eu acho fácil. Os professores que estão complicando, cara. Aqueles PDFs infinitos. Cara, eu pegava aqueles PDFs, eu falava, cara, eu não consigo entender nada disso aqui. Eu não consigo entender nada. É muito grande, é muita coisa. Aí eu falei, não, eu tenho que explicar esse negócio pro povo. Capaz de eu pegar hoje, sabendo tudo, os PDFs, eu vou falar, cara, não consigo entender. Por isso que eu amasso aquele monte de PDF e ó, basquete na lixeira. É bom pra basquete na lixeira. Eu fazia muito isso, amassava e ficava jogando as 700 vezes pra acertar. Porque eu sou procrastinador nato, né? Então se estiver passando um mosquito lá do outro lado, eu fico olhando o mosquito aqui assim. Qual página que eu tô? Não sei mais. É sério. Brincadeira. Vamos voltar aqui pra terceira forma normal. Ixi. Aí entra Instagram. Aí entro no Twitter pra xingar os outros. Aí só coisa de Flamengo, tá? Então vamos lá. Próxima. Vamos pra terceira forma normal. Olha pra cá. Lembra dessa tabela livro? Eu tenho nome do livro, autor do livro, então nome do livro, autor do livro, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, a cor do livro. Eu tenho aqui, por exemplo, o CPF do autor do livro. Tá bom. Eu tenho aqui, olha que tabela doida. A mãe do autor. Tá na tabela livro. A mãe do autor. Qual é a chave primária dessa tabela? Qual é a chave primária dessa tabela? É a nossa mesma chave primária de sempre. É nome mais autor. Tá bom? Lembra dessa chave primária? Que eu tenho aqui o livro Sol, escrito pelo Zé. Eu tenho o livro Paixão, também escrito pelo Zé. Eu tenho o livro aqui Amor, escrito pela Maria. E eu tenho aqui o livro Sol, escrito pelo João. A cor do livro: amarelo, verde, amarelo, azul. São vários livros. Tá bom. CPF do autor, do Zé, 126. CPF do Zé, 126. CPF da Maria, 351. CPF do João, 551. Sei lá, pronto. Inventei um monte de CPF. Mãe do autor. Qual o nome da mãe do Zé? Lúcia. Fala nome de mãe aqui. Lúcia. Qual o nome da mãe do Zé? Lúcia. Nome da mãe da Maria? Neuza. Não sei se Neuza conhece ou com Z, depende. Nome da mãe do João? Dona Ida. Pronto. Um monte de nome bonito aqui. Perfeito. Agora se eu falo o CPF da mãe do autor. Olha que loucura. CPF da mãe do autor. Sei lá, 333. Da Lúcia, 333. Da Neuza, 123. Da Ida, 444. Beleza. A pergunta que eu vos faço é... Olha a pergunta que eu vos faço. O CPF da mãe depende de qual coluna? CPF da mãe do autor depende... Se eu falar o nome da mãe do autor, por exemplo, se eu falar Dona Lúcia, você consegue preencher o CPF dela aqui? Olha, ó, Dona Lúcia. Você consegue preencher o CPF?
Consegue. Você fala, ó, Dona Neuza, que é a mãe da Maria. Você consegue preencher o CPF? Consegue. Dona Ida, consegue preencher? Consegue. 444. Ou seja, em um lugar muito, muito distante da chave primária composta, eu tô tendo um relacionamento aqui onde uma chave, desculpa, onde uma coluna que não é nada, tá dizendo como preenche uma outra coluna. Ou seja, eu tenho uma coluna CPF que está dependendo funcionalmente de uma outra coluna, mãe, e nenhuma dessas colunas tem a ver com a chave primária composta. Ou seja, isso aqui não está na terceira forma normal. Vocês entenderam ou não? Por quê? Está na terceira forma normal quando eu não tenho nenhum atributo não chave, ou seja, cor, CPF, mãe, CPF da mãe, dando comando para outro atributo que não é chave. Mãe está dando comando para CPF aqui. Então não pode. Sacou? Cria uma tabela mãe do autor, pô. Cria essa tabela, mãe do autor. Como que você faz? Não, mas tem que primeiro criar a tabela autor. Sim, você vai criar uma tabela livro. Cadê? Você vai criar uma tabela livro. Aqui para normalizar esse negócio. Você vai criar uma tabela autor. Você vai criar... Parece Arthur. Você vai criar uma tabela mãe do autor. Pronto, você está normalizando. Então, sempre que tiver uma coluna que não é chave primária, dando as ordens para outra coluna que também não é chave primária, isso aqui não está na terceira forma normal. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, vocês sabem a primeira forma normal, vocês sabem a segunda forma normal, vocês sabem a terceira forma normal. Vamos ver se a gente faz questão de terceira forma normal aqui agora. Essa aqui é de forma normal? Sim. Quando toda coluna não chave de uma tabela depende diretamente da chave primária, eu estou na terceira forma normal. Por quê? Porque se eu tenho uma coluna não chave que depende diretamente de outra coluna que também não é chave primária, ou seja, duas colunas que não são chave primária fazendo essa dependência, aí eu não estou na terceira forma normal. Beleza? Terceira forma normal é quando todas as colunas que não são chaves dependem diretamente e exclusivamente da chave primária. Segunda forma normal. Toda coluna não chave depende diretamente da chave primária, sim, mas ela tem que depender da chave primária como um todo e não só de uma parte. Falou parcial é segunda forma normal. Falou depende diretamente é terceira forma normal. Isso é um macetinho para vocês pegarem. Falou parcial, já mira para a segunda forma normal. Falou diretamente, já mira para a terceira forma normal. Beleza? Porque muitos vão falar, não, mas peraí, mãe tá ligada a autor. Ou, por exemplo, CPF tá ligado a autor. CPF da mãe tá ligado a autor. Como que CPF da mãe tá ligado a autor? Ué, CPF tá ligado a mãe e mãe tá ligado a autor. Então, como consequência, indiretamente, CPF está ligado ao autor. Concorda com isso? Concordo. Mas isso aqui não está na terceira forma normal. Por quê? Porque CPF precisa depender diretamente do autor e não de uma ajudinha. Essa ajudinha significa transitividade, ou seja, você está dependendo de alguma coisa para chegar em autor. Eu tenho que depender diretamente de autor, na verdade, diretamente de nome e autor, para também estar na segunda forma normal. Beleza? Então, cor depende do quê? De você me falar o nome do livro e o autor do livro. Se eu tivesse aqui tipo de livro, se é ficção, se é romance,
dependeria do autor e do nome. O ano do livro depende do autor e do nome. Quantas páginas tem o livro? Depende do autor e do nome. Tudo isso poderia fazer parte da tabela livro. Entendeu? Vocês conseguiram entender a primeira, a segunda e a terceira forma normal? Isso aqui evita o quê? O que isso aqui evita? Caraca, parece aqueles professores antigos que apagava meia hora para apagar o quadro. Cara, eu na escola, galera, eu detestava a aula, cara. Como que pode? Eu detestava todas as aulas. Eu detestava ir pra escola. Como pode isso, cara? Tem nenhuma criança assistindo aí, não. Eu, hein? Ó. Olha essa tabela. Tabela livro. Olha o que você normalizar evitaria. Tabela livro. Nome do livro. Autor do livro. Beleza, essa aqui é a chave primária composta que a gente já sabe. Cor do livro. Ano do livro. CPF do autor do livro. Nome da mãe do autor do livro. CPF da mãe. Olha que tabela maluca. Nome do personal da mãe. A mãe tem personal, assim, ó. Nome do personal da mãe. Nome do cachorro do personal. O personal treino tem um cachorro. O nome do cachorro. Tudo isso tá em qual tabela? Tabela livro. Ou seja, a normalização evita essas bizarrices. Porque eu teria aqui a tabela livro. Eu teria aqui a tabela autor. Eu teria aqui a tabela mãe do autor. Eu teria aqui a tabela personal da mãe do autor. Vocês pegaram o jeito, cara? Eu acho que desse jeito aqui deu pra pegar, né? Beleza. Então, vocês estão aptos a passar para o próximo nível. Vocês desbloquearam o próximo nível. Bora para o próximo nível. Vocês vão sair daqui dando aula desse troço. Por que isso aqui é tão fácil e a galera complica tanto, mano? Eu não entendo isso. Vamos para a próxima. Próximo nível agora é o seguinte. Você tem, por exemplo, a tabela aluno, certo? Tabela aluno. Nessa tabela aluno, eu posso colocar a matrícula do aluno. Eu posso botar o CPF do aluno. Eu posso botar o nome do aluno. Eu posso colocar o time que o aluno torce. Pronto, uma tabela aluno. Bora preencher essa tabela? Matrícula do aluno foi o primeiro aluno. CPF do aluno 126. Nome do aluno é o Gabi. Time do aluno, Flá. Vamos pro próximo. Vai botando o nome de time aí que eu vou botando o nome dos times aqui. Segundo aluno, CPF 334. É o Felipe. Qual time? Vai falando aí. Se não botar, vai ser todo mundo Flamengo, hein? Porra, logo tu, Ian. Aí é puxado, hein? Aí é puxado. Mas tá bom. Próximo time. Vai botando aí que eu vou escrevendo aqui. Próximo. Pedro. Vou botar time nenhum, vai ser todo mundo Flamengo, cara. Bota time nenhum que vai ser todo mundo Flamengo aqui, mano. Vai ser a turma toda, tá? Ah, Cruzeiro? Tá bom, então. A Glaucia, aluna Glaucia. Aleatório, cara. Do nada, Cruzeiro, tá bom. Fluminense. Acabou. Flusão aqui. Eu falei flusão? Corta isso. 888 vai ser o SAMU. Pronto. Temos a tabela aluno.
ele tem a matrícula, tem CPF, tem nome e tem time. Para eu não ter que ficar escrevendo time, nome, às vezes eu tenho uma coluna que tem um nome muito grande, matrícula do aluno, CPF, nome da mãe de não sei quem, time que torce, não sei o que lá. O que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou apelidar cada coluna. Então essa primeira coluna eu vou apelidar de coluna A, a segunda coluna vou apelidar de coluna B, a terceira coluna, coluna C, a quarta coluna, coluna D. Beleza? Tá bom. Aqui deixa eu trocar o nome só para ficar mais difícil e completo o exemplo. Deixa eu trocar o nome aqui do Pedro, não, do Felipe. Eu vou trocar e vou botar mais um chamado Samu, que é um outro aluno, galera. Você pode ter 2 alunos chamados Samu. Então, se eu quero o Samu que tem o CPF 334, é esse de cima. O Samu que tem CPF 888 é o lá de baixo, beleza? E aqui eu apelidei de essas colunas de um nomezinho, A, B, C, D. Tranquilo. Até aí tudo bem. Se eu falar coluna A, eu estou falando do quê? Só para vocês verem, só para eu estar vendo. Todas as perguntas que eu faço são fáceis, tá? Falei coluna A, eu estou falando da matrícula, certo? Falei coluna B, eu estou falando do CPF. Falei coluna C, eu estou falando do nome. Se eu falei coluna D de dado, eu estou falando do time. Tá bom? Tamo junto aqui. Beleza. Se eu falar a coluna A, você consegue me garantir o nome da pessoa, que é a coluna C? Falei a coluna A. Você me garante o nome? Sim. Por quê? Porque se eu falar a matrícula 3, eu tenho certeza que é o Pedro. Se eu falar a matrícula 4, eu tenho certeza que é a Gláucia. Se eu falar a matrícula 1, a matrícula 2, eu tenho certeza que é o Samuel. Mas eu tenho certeza que é o Samuel que torce pro Vasco. Não é o Samuel que torce pro Fluminense. Então, eu falei 2, você me diz a pessoa. Então, A, ele comanda, ou seja, ele indica, ou seja, ele tem ascensão sobre C. Falei A, você vai me dizer exatamente quem é C. Concorda comigo ou não? Tá certo isso aqui? Beleza. Então, isso aqui tá certo? Se eu falar C, você consegue me indicar exatamente quem é A? Sim ou não? Mostra pra mim. Se eu te der o C, você me garante quem é o A? Por exemplo, C é o nome, né? A coluna C. Se eu falar Samuel, qual é a matrícula do Samuel? Eu não sei se é a matrícula 2 ou se é a matrícula 5. Tem 2 Samuéis. Então, isso aqui não acontece. Ou seja, C não indica quem é A. Beleza? E aqui vocês podem brincar. D tem essa relação aqui com B. Ó. Se eu falar o D, você consegue me dizer exatamente quem é o B? Falei o D, que é o time. Se eu falar Fla, você consegue me dizer certeza quem é? Qual o CPF? Não. Então isso aqui também não acontece. Se eu falar o B, você consegue me indicar o A? Sim ou não? Falei o B, que é o CPF. Se eu te falo CPF, CPF não repete. Então você consegue me indicar com clareza quem é o A, que é a matrícula. Então isso aqui tá ok. E aí vocês vão brincando disso aqui. Se eu falei quem é o C, você consegue me dizer quem é o D? Não. Por quê?
Porque o C, se eu falar, por exemplo, Samu, eu não sei se ele torce pro Vasco ou pro Fluminense. E aí vocês conseguem ficar brincando desse negócio. Então vocês já conseguiram aprender o que é dependência funcional. Tá bom? Querem tirar o print aqui? Se quiserem tirar o print, eu vou apagar esse negócio. Ó, BD. Vamos ver. Alguém falou BD. BD. Se eu falei o B, o CPF, eu consigo te garantir. É só me falar o CPF que eu te falo o time da pessoa. Se eu falar 456, eu sei que a pessoa é Flamengo. Então isso aqui é verdade. Pode me perguntar qualquer um, que é só fazer o passo a passo. Se ligaram nisso aqui? Então tira o print aí que eu vou apagar esse negócio, já que vocês já sabem o que é dependência funcional. Galera, eu consigo explicar TI do início ao fim, até chegar IA, até chegar supervisionado, não supervisionado, árvores de decisão. Eu consigo, SQL fácil demais. Eu consigo explicar TI do início ao fim assim com vocês. Eu tenho certeza que eu consigo. Posso tirar o print? Eu posso apagar? Beleza, eu vou apagar aqui, ó. Por quê? Porque agora a gente vai aprender outras coisas. Tá bom. O que eu quero que vocês saibam? Vocês lembram o que é terceira forma normal? Terceira forma normal é quando todos os atributos que não são chaves dependem diretamente da chave primária. Beleza, isso vocês já sabem. Agora, existe uma outra forma de você tratar a terceira forma normal. Esqueçam aquilo que eu falei. Você na questão vai ver de que jeito que ele quer que eu trate a terceira forma normal. Então, por exemplo, olha só. Aqui significa que A tem essa relação de... B tem essa relação e A está indicando B, certo? Já, é aquilo que a gente já tinha visto. Beleza? Vou botar aqui o nome do autor sendo A. Desculpa, nome do livro, né? Autor do livro sendo B. Autor do livro sendo B. A cor do livro sendo C. A mãe do autor sendo D. O CPF da mãe sendo E. A, B, C, D, E. O ano do livro sendo F. Beleza? Só que seria bom eu ter a tabelinha aqui, né? Mas não tem problema não. Eu acho que vocês vão lembrar da tabelinha. Se eu te falar o nome do autor, desculpa, o nome do livro, você consegue me dizer quem é o autor? Lembra que eu tenho livros com o mesmo nome. Sol, Sol, Sol. Se eu te falar só o nome do livro, eu não sei quem é o autor. E se eu te falar o nome do livro mais o autor, você consegue me dizer com certeza quem é, qual é a cor? Então isso aqui está certo. Se eu te falar o autor do livro, o Zé escreveu 700 livros. Você consegue me dizer a cor do livro só com o autor? Não. Vocês pegaram isso aqui, galera. Vocês pegaram isso aqui de uma maneira surreal.
Qual é a chave primária composta dessa nossa tabela? Nome e autor. Beleza. Agora, olha que interessante. Se eu te falar o CPF da mãe do autor, você consegue me dizer o nome da mãe do autor? Sim ou não? Falei o CPF da pessoa, você não consegue me dizer o nome dela? Certo. Então isso aqui tá certo. E aí, esse daqui faz parte, é chave primária, no nosso caso composta? Sim ou não? Não. Esse aqui é chave primária composta? Sim ou não? Não. Então, esqueça aquele negócio de direto, transitivo, esqueçam isso. Pensem só nessa setinha. Se eu tenho uma relação de dependência entre um e outro, e nenhum dos dois faz parte da chave primária, ou seja, é chave primária, não está na terceira forma normal. Beleza? Não está na terceira forma normal. Sacou? Interessante, né? Então, se esse aqui fosse chave primária composta ou esse aqui fosse chave primária composta, eu estaria na terceira forma normal, nesse caso. Tá? Vamos treinar mais, que agora a gente está chegando no ápice da aula. Vamos lá. Eu vou inventar qualquer coisa. Eu vou tirar esse aqui e vou inventar qualquer coisa. Ó. Finge, esquece aquela tabela. Tô criando outra tabela. Tudo que eu tô botando aqui é verdade. Finge que A tá identificando B, tá? Finge que C tá identificando D. Finge que E tá identificando A. Finge que F tá identificando, sei lá, B. Pronto. Finge que C tá identificando D. Tô botando vários exemplos. Já botei esse, né? B, pronto. Finge que F tá identificando E. Pronto. Tô botando vários, porque eu vou fazendo vários de uma vez e eu quero ver se vocês vão pegar. Isso tudo aqui é verdade, tá? Ó, esse aqui, eu vou botar um P se for chave primária, tá? Esse aqui é chave primária. Esse aqui não. Isso aqui está na terceira forma normal? Sim ou não? Sim. Esse aqui não é chave primária. E esse aqui é chave primária. Isso aqui está na terceira forma normal? Sim ou não? Para estar na terceira forma normal, eu quero que esse de um lado esquerdo ou do outro, ou do lado direito sejam chave primária. Um ou outro, tá? Beleza ou não? Então, A identificando B. Isso aqui é chave primária? Sim. Esse é chave primária? O B? Não. Está na terceira forma normal? Sim. Está na terceira forma normal esse aqui? Um dos dois lados é chave primária? Sim. Esse aqui é chave primária? Esse aqui é chave primária? Está na terceira forma normal? Sim. Beleza. Ou chave candidata. Esse aqui está na terceira forma... desculpa, esse aqui é chave primária desse lado? Não. Esse aqui é chave primária? Sim. Está na terceira forma normal? Sim ou não? Sim. Esse aqui é chave primária? Não. Esse aqui é chave primária? Não. Está na terceira forma normal? Não. Esse aqui é chave primária? Não. Esse aqui é chave primária? Sim.
está na terceira forma normal? Sim. Pronto, vocês pegaram o jeito. Vocês pegaram o jeito de dizer. Esqueça. Tem dois jeitos da gente olhar se está na terceira forma normal para as questões. Aquele negócio da transitividade, para dizer se ele está diretamente acoplado à chave primária. Ou esse com essas setinhas. Tanto faz. Beleza? Tanto faz. Agora, vamos para a última forma normal, que também mexe com setinha. E vocês vão ver que está muito fácil. Existe uma forma normal chamada forma normal de Boyce Code. A qual banca que gosta dessa forma normal? Todas. Qual banca que é apaixonada por essa forma normal? A FGV. Mas todas elas, as principais, né? FCC, CESP e FGV. As três amam essa forma normal. Vamos lá. Eu tenho A. Presuma que tudo que eu estou falando, isso aqui é verdade, tá? Tenho B. Eu tenho CD. Eu tenho E. F. Eu tenho FA. Eu tenho A, C. Tô botando um monte pra gente ficar brincando aqui e vocês matarem esse negócio. Vocês nunca mais vão ter problema com isso. D, F. Pronto. E aí eu vou botar se é chave primária ou não. Ó, chave primária não é chave primária. Chave primária não é chave primária. Não é, não é. Não é primária. Aqui não é primária. Aqui primária, não. Aqui é não e não. Pronto, botei um monte de exemplo. A primeira coisa que eu vou perguntar é da terceira forma normal. De novo, isso aqui está na terceira forma normal, sim ou não? Sim. Isso aqui está na terceira forma normal, sim ou não? Sim. Isso aqui está na terceira forma normal, sim ou não? Não. Isso aqui está na terceira forma normal, sim ou não? Quero ver agora. Sim, porque para estar na terceira forma normal, se eu tiver uma chave primária em qualquer um dos lados, está na terceira forma normal. Isso aqui está na terceira forma normal, sim ou não? Sim. Isso aqui está na terceira forma normal, sim ou não? Sim. Isso aqui está na terceira forma normal, sim ou não? Não. Beleza. Então, terceira forma normal, vocês aprenderam. Agora, vamos para a forma normal de Boyce Code. A forma normal de Boyce Code significa que eu não quero saber do lado direito. Para mim, só o que importa é esse lado aqui. O esquerdo. Eu quero que o esquerdo seja chave primária. Eu quero que o lado esquerdo seja chave primária. Beleza? Então, esse primeiro caso aqui está na forma normal de Boyce Code? Sim ou não? Sim. Esse segundo está na forma normal de Boyce Code? Sim. Esse terceiro está na forma normal de Boyce Code? Sim. Esse quarto está na terceira forma normal? Esse quarto está na terceira forma normal? Esse aqui, ó. Está. Todo mundo entendeu que esse aqui está na terceira forma normal. Porque ou o lado direito ou o lado esquerdo são chave primária. Esse aqui está na forma normal de Boyce Code? Não. Esse aqui está na terceira forma normal? Sim. Está na forma normal de Boyce Code? Não. Esse aqui está na forma normal de Boyce Code? Sim, porque o lado esquerdo é chave primária. Esse aqui não. Esse aqui está na forma normal de Boyce Code? Não. Está na terceira forma normal? Não. Pronto.
Vocês aprenderam a parte mais difícil de normalização que ninguém sabe. Então, a pessoa se acha que é avançado. Ela tá lá, meu Deus, sou avançado, e tá aprendendo, toca o barco e vai que vai. Mas isso aqui é a base, ela não sabe. Ela não sabe se eu posso ter repetição dentro da chave estrangeira. Isso foi a aula 1. Eu posso ter repetição na chave estrangeira? Posso. Cara, tô confuso. Assistam de novo a aula 1. Forma normal de Boyce Code. Galera fica pegando teoria. O que cai é isso aqui. Você não precisa saber teoria. Você só precisa saber isso aqui. Beleza? Então, outra coisa. O que é mais difícil acontecer? Estar na forma normal de Boyce Code ou estar na terceira forma normal? Terceira forma normal é mais maleável, é mais flexível do que a forma normal de Boyce Code, que é mais restrita, só o lado esquerdo tem que ser chave primária. Concorda comigo? Que a forma normal de Boyce Code é mais restrita porque eu quero o lado esquerdo sendo chave primária. A terceira forma normal é uma forma mais flexível. Eu posso ter tanto do lado esquerdo quanto do lado direito chave primária. Beleza. Agora vamos tentar fazer questão. Eu quero questão de forma normal de Boyce Code. Vamos lá. Questão de forma normal de Boyce Code. A forma normal de Boyce Code assegura que qualquer atributo ou conjunto de atributos que determina outro em uma tabela seja uma chave candidata, eliminando possíveis anomalias causadas por dependência funcional inadequada. Ou seja, isso aqui não tem a ver com o que a gente acabou de ver. Próximo, já volto nela. Próximo. Vamos pegar uma que, a forma normal de Boyce Code foi inicialmente proposta como um tipo de simplificação de qual forma normal? Eu estou simplificando qual forma normal? Que a gente falou que uma é mais restrita, que é a forma normal de Boyce Code, e outra é mais intransigente. Qual que é a flexibilização da forma normal de Boyce Code? É a terceira. Considerando que as formas normais blá blá blá, é correto afirmar que uma relação está na forma normal de Boyce Code se toda dependência funcional nela contida tiver como determinante uma superchave. É isso aqui. Quem é o determinante? Nesse aqui, ó. Quem é o determinante? Esse aqui está sendo determinado. Esse aqui é o determinante. Então, isso aqui pode ser chave primária ou superchave. O que é superchave? Eu expliquei detalhadamente na aula 1 o que é superchave, passo a passo, com esse monte de exemplo. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão pegar o que é superchave. Então, para a forma normal de Boyce Code, esse lado esquerdo, que é quem determina, o determinante, tem que ser chave primária ou superchave, tá valendo. Próximo. A forma normal que a forma normal de Boyce Code pretende simplificar é quem? Terceira forma normal. Beleza, isso aqui depois vocês façam. Um técnico do... Esse aqui é da FCC, tá? Pra vocês verem que cai em todas as bancas. Um técnico tá normalizando o modelo de dados até a forma normal de Boyce Code. Que faz o quê? Exige que todos os determinantes sejam superchave. Cai assim, cara. Cai assim. Beleza? Agora, para finalizar, vamos tentar fazer uma questão mais difícil aqui. Que é desse estilo, ó. Questõezinhas um pouco mais complexas. A gente faz uma dessa e depois deixa para casa para vocês. Espera aí.
Vamos embora. Vou apagar esse negócio para tentar fazer a última questão, que é a mais complicada, digamos assim, mas vocês estão aptos já a fazer todas as questões de normalização. Ah, você não falou da quarta e da quinta. Ah, porque é muito específica para... São fáceis. É muito específico para uma banca. Eu estou falando aqui, eu estou dando exemplo para que todas as bancas cobram. Tá? Vamos ver aqui. Com referência à normalização, blá, blá, blá. Eu tenho isso aqui. Ó, comando SQL utilizado na criação dessa tabela. Então, eu criei uma tabela. Ó, create table. Eu criei uma tabela. Essa tabela tem quantas colunas? A coluna A, B, C, D e E. Então tem aqui, ó, A, B, C, D e E. Beleza. Estou fazendo a questão passo a passo com vocês. A coluna A tem que ser um inteiro, não pode ter null e tem que ser unique. Sempre que você falar que é um inteiro, not null, unique, você já está percebendo que isso aqui é o quê? Pode ser uma chave primária. Por quê? Porque se não repete, se não pode ter null aqui dentro, isso aqui essa coluna aqui pode ser um CPF? Pode. Inteiro, não nulo, que não repete. Todo mundo tem que ter CPF? Sim. Então é not null. É um inteiro? Sim. É único? Ou mais pessoas podem ter o mesmo CPF? Não. Então é único. Então A pode sim ser CPF. O B pode ser a matrícula do aluno. O C, que também é inteiro, unique, not null, pode ser a CNH do aluno. O D também é inteiro, not null, unique, pode ser o passaporte do aluno. O E é inteiro e not null, não é unique. Ou seja, inteiro e not null. Pode ser quem? Pode ser inteiro e not null. Pode ser a idade. Pode ser a idade da pessoa. Idade. Por quê? Porque eu posso ter duas pessoas com a mesma idade. Por isso que não é unique. Entendeu? Então eu montei uma tabelinha aqui, ó. CPF, matrícula, CNH, passaporte e idade. Idade é o único que pode repetir. Porque é o único aqui que não tem unique. Entenderam como que monta uma tabelinha? Se ligaram? Beleza. Assinale a dependência funcional adicional necessária para que o esquema acima esteja de acordo com a forma normal de Boyce Code. Tá bom? Então, o que eu não posso ter de jeito nenhum aqui? Ó, vou montar a tabelinha aqui, ó. Por exemplo, CPF 126, matrícula 1, CNH, sei lá, 2, passaporte 5, idade 18 anos. Segunda pessoa, CPF 334, matrícula o segundo, CNH 3, passaporte 6, idade também tem 18 anos. Eu, de maneira nenhuma, se eu quiser que esteja na forma normal de Boyce Code, eu posso falar que isso aqui é verdade, que o E ele está sendo determinante para, por exemplo, qualquer um outro, por exemplo, o A. Por quê? Porque se eu falo a idade, que é 18 anos, eu não sei quem é o CPF. Se eu falo 18 anos, eu não sei, aqui, nesse caso, se é o CPF 126 ou 334. Vocês concordam comigo nisso? Sim ou não? O E não pode ser determinante nesse caso. Então, aqui, eu já posso cortar esse e esse, que o E está sendo determinante. Beleza. Aqui só tem uma coisa faltando. Ixi. Aqui só tem uma coisa faltando. Ó. Deixa eu voltar para cá, porque fica mais tranquilo de ver. Vocês lembram que A, B, C e D podem ser chaves? Ou seja,
eles podem estar do lado esquerdo. Então, eu tenho que olhar aqui e pensar algum jeito de tal forma que A está determinando todo mundo. Então, por exemplo, A está determinando B, certo? A está determinando C, certo? A está determinando D de dado? Tá, porque A está determinando B e B está determinando D. Então, A está determinando D de maneira indireta, sem problema. Tá bom? Beleza. E A está determinando E, sim, como? A está determinando B e B está determinando E. Ou seja, A vai seguir o caminhozinho que ele vai determinar E. Então, o A está conseguindo determinar todo mundo aqui. Beleza. E o B? O B também é inteiro, not null e unique. O B é matrícula. Então, ele tem que conseguir determinar todo mundo, nesse caso. O B está determinando A? Tá. O B está determinando C? Tá. Por quê? Porque o A está determinando C, então, indiretamente, o B está determinando C. Tá bom? O B está determinando D? Sim. O B está determinando E? Sim. Então, não temos problema com o A e não temos problema com o B também. Beleza? Sem estresse nenhum aqui. Tá bom? Vamos ver o D agora. O D está determinando o A? Tá. Por quê? Porque ele está determinando B e o B está determinando o A. Então, o D, que também é inteiro, o passaporte, ele está determinando o A indiretamente, ele já está determinando o B e ele está determinando C também, porque A determina C. Beleza? E ele está determinando o E? Sim, porque ele determina B e o B determina E. Tá bom. Então, não temos problema com A, com B, com D de dado. O E não pode estar nesse caso, porque ele não pode ser determinante. A única coisa que a gente não viu foi o C. O C está determinando o A? Não. O C não está determinando ninguém. O C não está determinando ninguém. Ué, mas o C, ele é CNH. Ele tinha que determinar alguém. Ele tem que ser possível, através do C, dizer quem é a coluna, quem é o nome da pessoa, quem é o CPF da pessoa. E aqui o C está abandonado. Sacou? Então, falta o C determinar, por exemplo, o A. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o C determinando o A, eu conseguiria que o C pudesse determinar todo mundo, porque o C já está determinando o A, o C já está determinando o B, porque o A determina o B, o C já está determinando o D, porque o B também chega até aqui, porque o C determina A, o B e o D. Então, o C está chegando. E o E, a mesma coisa, porque o C determina A, o A determina o B determina o E. Então, se eu colocar C determina A, eu resolvo minha vida. Sacou? O C determina D de dado. Vamos ver se resolve a nossa vida. C determina D de dado. C determina D. Beleza. D determina B. Então, com C determinando D, eu já resolvi o D, eu já resolvi o B, resolvi o A também aqui, porque indiretamente, resolvi o E. Então, o C determina D também resolve o meu problema. Sacaram isso aí? É mais complicada, mas se você fizer uma, duas vezes, você vai olhar e falar assim, cara, que ridículo. Que ridículo. Façam 2, 3 vezes essa questão, vocês vão ver o quão ridículo é. Por quê? Porque o lado esquerdo tem que ser o chave ou super chave, que é o A, o B, o C e o D. O lado direito, o lado esquerdo eu não posso ter o E hora nenhuma, porque o E não determina ninguém. Então você vai ver que aqui o E não aparece hora nenhuma, sacou? Galera, a gente chegou do zero absoluto ao topo. A gente chegou nas questões mais difíceis de STN, questões mais difíceis da FGV, FCC. Eu espero que possa ter agregado para vocês.
eu os convido a participarem amanhã de noite do lançamento do acelerador fiscal regular. O acelerador fiscal regular, a gente vai chegar do zero absoluto ao topo, dependendo do módulo que você escolher. A gente vai pegar direito constitucional, direito tributário, tudo nesse estilo, do zero ao topo, para entregá-los depois de 4 meses. Então o módulo 1 vai ter duração de 4 meses. Vocês vão sair mandando muito bem direito constitucional, direito tributário, reforma da emenda, a parte de contabilidade básica no módulo 1. Quem pegar o módulo 2, aí direito administrativo, constitucional, auditoria. Quem pegar o módulo 2 vai ter economia, vai ter, claro, também o módulo 1 entremeado, mas o foco maior do módulo 2 não são as matérias do módulo 1, são as matérias do módulo 2. Economia, contabilidade avançada, estatística inferencial, a parte mais avançada de raciocínio lógico, a parte de direito financeiro, empresarial, civil, penal. Isso é o módulo 2. Então, vai estar lá disponível. Amanhã de noite é uma turma fechada. Acho que vários de vocês aqui já foram alunos de acelerador. Eu tenho certeza absoluta que vai agregar na preparação de vocês. Então, até amanhã, 20 horas. Essa aula aqui vai para o YouTube. Sejam felizes e valeu!